Oi, meu nome é Luana e hoje eu e meu grupo iremos apresentar o seminário sobre o tecido muscular. Bom, o tecido muscular ele pode ser subdividido em três tipos de tecido, que é o tecido muscular cardíaco, o tecido muscular liso e o tecido muscular estriado esquelético. Bom, vou começar falando sobre o tecido muscular cardíaco. Ele é um tecido que é apresentado apenas no miocárdio, ele possui células estriadas assim como no tecido muscular esquelético, e ele também possui uma contração rápida e involuntária. Bom, a patologia que eu escolhi é a isquemia cardíaca, ou também conhecida mais popularmente como infarto do miocárdio, que seria quando a artéria coronária é obstruída, causando necrose do tecido. Na primeira imagem, nós teríamos o que seria o tecido no seu estado normal. Foi circulado em azul algumas células para poder ter a melhor visualização. Temos os miocárdios no seu estado normal, com o seu formato mais alongado, seu núcleo mais alongado e mais centralizado, e circulado em verde teria o disco intercalar, que une uma célula a outra e também delimita o limite de uma célula e outra. Na segunda imagem, a imagem do meio, nós temos o tecido depois de 24 horas afetado pela isquemia. Podemos ver no círculo amarelo, que é uma célula circulada para melhor visualização, que o tecido já está em processo de necrose, onde o citoplasma fica bem eosinofílico, as células perdem o seu formato, já não tem mais as estriações características. E em vermelho eu circulei alguns núcleos para podermos comparar uns com os outros. Seus formatos ficam bem irregulares. E eles também ficam pinocíticos, eles ficam mais densos, ficam mais espessos. Alguns núcleos ficam mais alongados, como o seu costume, outros ficam mais arredondados, alguns ficam bem irregulares mesmo. Já a terceira imagem seria 3 dias depois do ocorrido, onde a gente pode ver os cardiomiócitos necróticos sendo rodeados totalmente por neutrófilos. Eu circulei em roxo para melhor visualização, mas seriam todos esses pontinhos mais escuros, seriam os neutrófilos. Eu não consegui encontrar imagens, mas depois de 3 semanas, pode-se encontrar ao redor do tecido necrótico fibroblastos, macrófagos e linfócitos. E depois de 3 meses, todo esse tecido necrosado ele é substituído por tecido cicatricial. E nessa imagem, seria já os 3 meses depois, quando o tecido já foi totalmente recuperado, já foi substituído pelo tecido cicatricial. Na seta verde, podemos ver o tecido que não foi afetado pela isquemia, onde temos o tecido no seu estado normal, os cardiomiócitos normal. E na seta vermelha seria o tecido cicatrizado. A gente pode ver que ele está bem mais esbranquiçado do que seria o seu normal. Olá, professora Franciele. Nesse slide eu trago 3 imagens. Da esquerda para a direita, nós temos um tecido normal, imagem do tecido atrofiado e imagem do tecido hipertrófico. As células no tecido normal, no caso o cardiócito, tem esta característica. Já no cardiócito atrofiado, tem esta característica, como a gente observa na imagem do centro. E do tecido com a célula hipertrofiada tem esta característica. No caso, a gente pode observar o sarcoplasma aumentado, neste caso, da direita. E no caso do centro, as fibras musculares estão reduzidas. A gente pode observar isso comparando com a imagem da esquerda. Ainda outras características das lâminas utilizadas é que as colorações realizadas na imagem da esquerda e da direita foram utilizados os corantes hematoxilina e usina. Na imagem do centro foi utilizado o corante tricômico de Masson. Ainda sobre as lâminas, a visualização no microscópio foi realizada no aumento de 1000 vezes e o corte histológico foi realizado no sentido longitudinal. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço. O tecido muscular liso pode ser encontrado nas paredes dos órgãos ocos, como estômago, útero, bexiga, artérias, veias e vasos sanguíneos. Possuem um único núcleo, localizado centralmente. Não possuem estrias e estão sob controle voluntário.
Eu vou falar sobre a colite, que é a inflamação do cólon, que causa lesões de vilosidades intestinais. Essa inflamação do cólon, ela reduz a quantidade de água e eletrólitos que são absorvidos e altera a motilidade do cólon. As citocinas produzidas, elas alteram a função do músculo liso, o que vai resultar em uma atividade motora anormal. Nessa imagem, temos um segmento do intestino grosso normal, com camada mucosa, submucosa, muscular interna e externa e serosa. Na região ulcerada, houve destruição do epitélio, da submucosa e de boa parte da camada muscular interna. Na imagem à direita, podemos observar uma colônia de bactérias, necrose e piócitos. A superfície necrótica ela está coberta por colônias de bactérias, o que é um exemplo de inflamação aguda pseudomembranosa crostosa. Na imagem à esquerda, as fibras musculares lisas necróticas em corte transversal aparecem como corpúsculos hialinos e enucleados, e também a presença de piócitos. Na imagem à direita, podemos ver as fibras musculares da camada muscular interna, que está infiltrada por neutrófilos. Oi, eu sou o Franco e vou apresentar sobre a leiomiosarcose uterina, que nada mais é que um exemplo de sarcoma, uma neoplasia maligna que origina-se no tecido de linhagem mesenquimal. A leiomiosarcose ela é muito rara, afeta o tecido de músculo liso e origina-se no miométrio não miomatoso. Bom, aqui eu trouxe um fragmento de útero com um nódulo neoplásico, que é basicamente um crescimento anormal do tecido, que pode ser benigno ou maligno. Nesse caso, ele é maligno e mostra a necrose e a hemorragia do tecido. Na periferia, ainda podemos ver um nódulo de miométrio normal, só que ele está estirado devido ao efeito na neoplasia. Aqui temos um miométrio normal e um miométrio afetado pelo tumor. Histologicamente, o tumor ele varia de aspecto conforme a região que é afetada e até parecendo um miométrio normal. Só que a gente consegue ver algumas alterações, como a celularidade aumentada, os núcleos são maiores e mais hipercromáticos que o do miométrio normal. Bom, aqui eu trouxe 3 exemplos de feições anaplásicas, que é basicamente a perda da organização celular, que ocorre na leiomiosarcose uterina, a mitose tripolar, que em vez de 2 polos, a célula acaba tendo 3 polos, alterando a condição mitótica da célula. A mitose atípica, que é quando não seguem o processo normal de mitose da célula, podendo alterar o número de cromossomos, gerar alterações no material genético. E a multinucleação, que é bem básico, muitos núcleos numa mesma célula, eles se dividem e formam vários núcleos em vez de um só. O tecido muscular esquelético é constituído por células alongadas, cilíndricas e multinucleadas. Como ele é responsável pela contração voluntária do organismo e está ligado aos ossos, ele fica encarregado pela locomoção. Então eu vou falar sobre a miopatia mitocondrial, que se refere a um grupo de doenças que afetam os músculos devido ao mau funcionamento das mitocôndrias. Isso pode ocorrer porque as mitocôndrias elas utilizam o oxigênio para converter ele em energia. E durante esse processo, se alguma coisa falhar, as células não vão funcionar normalmente, acarretando em uma doença mitocondrial. Então, nesse slide, a gente tem 2 imagens em corte transversal e coloração de HE. Ao lado esquerdo, a gente tem o tecido muscular esquelético normal. A seta aponta para uma fibra que tem a coloração e o tamanho sem nenhuma anormalidade. Já do lado direito, a gente já tem um músculo com a miopatia mitocondrial. O que a gente consegue observar pela seta apontada é ao redor o acúmulo de mitocôndrias e suas fibras irregulares. Aqui nós temos 2 imagens em corte transversal e em coloração tricômico de Gomori. Ambas apresentam a miopatia mitocondrial. A diferença é que ao lado esquerdo ela está em imagem em menor aumento. A gente consegue observar ao redor as fibras musculares que não apresentam nenhuma normalidade, mas ao meio, ao centro, a gente consegue observar a que tem a miopatia mitocondrial. Passando para o lado direito, ela em maior aumento, a gente consegue observar a seta que aponta as miofibrilas em azul, os núcleos em roxo, e na borda a gente consegue ver as fibras em um rosa mais escuro, com uma espessura irregular, o que resulta no acúmulo de mitocôndrias.
Oi, meu nome é Paola e eu vou falar um pouco sobre a distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença neuromuscular genética que se caracteriza como um distúrbio degenerativo progressivo e irreversível no tecido muscular, em especial na musculatura esquelética, que recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos. No músculo normal, as fibras têm diâmetro regular e acomodam-se umas às outras, tomando um contorno poligonal e os ângulos arredondados, com núcleos periféricos. No músculo esquelético normal, em corte transversal e corado em HE, as fibras musculares se arranjam em fascículos, grupos de fibras musculares ou nervosas. O tecido conjuntivo entre esses fascículos chama-se perimício, membrana de tecido conjuntivo que envolve um feixe de fibras. Normalmente é frouxo e escasso, contendo vasos e nervos. A inervação do músculo é feita principalmente por axônicos mielínicos, notado como os feixes roxos basais. O músculo afetado tem a questão de ter células hipertróficas, um pouco mais avermelhadas que as outras, e os núcleos mais centralmente. Muitas fibras numa distrofia mostram alterações ditas miopáticas. Entre essas estão a presença de núcleos internos, não mais localizados na periferia, e splint, a partição da fibra em duas ou mais através de uma fenda longitudinal. Isso acontece principalmente em fibras hipertróficas. No tecido afetado há 2 anos com distrofia, podemos ver células afetadas com maior aumento, mais avermelhadas, um pouco de tecido adiposo adicionado ao tecido muscular. Já no tecido afetado há mais de 10 anos com a distrofia, podemos ver as células afetadas com um grau mais aumentado, mais arredondadas, mais vermelhas que as outras e tecido adiposo com mais presença no tecido muscular. Eu vou apresentar sobre miosite eosinofílica, que é uma condição inflamatória relativamente rara, que afeta os músculos estriados bovinos e ovinos. A lesão é usualmente associada a cistos degenerados e sarcocistos SP, principalmente o sarcocistis cruzi, embora esse protozoário ocorra associado a miofibras, que praticamente em qualquer bovino, sem provocar, na grande maioria das vezes, uma ação inflamatória. O que nós queremos ver hoje é quando ocorre a reação inflamatória. Como podemos ver aqui na primeira imagem, essa parte em rosa com N é um centro necrótico, constituído de eosinófilos mortos e restos de miofibras. Esse centro é circundado pelas células que estão delimitadas com E, que são macrófagos epitelioides organizados em paliçada, com algumas células gigantes, como podem ser vistas na ponta da seta, circundadas por um grande número de eosinófilos e moderada quantidade de células mononucleares. Na imagem ao lado, nós temos os eosinófilos em si. Nessa imagem, podemos observar restos dos sarcocistes nas pontas das setas, circundados por uma reação inflamatória linfocídica. E na imagem ao lado, temos linfócitos, que estão participando dessa reação inflamatória. Podemos observar o cisto parasitário íntegro na periferia da reação inflamatória. Aquela parte mais rosada, um rosa mais escuro, é o cisto parasitário. Podemos observar o cisto parasitário íntegro na periferia da reação inflamatória. Aquela parte mais rosada, um rosa mais escuro, é o cisto parasitário. Já aqui, nós temos fragmentos dos sarcocistes em meio a áreas de reação inflamatória na miosite eosinofílica. São fragmentos do protozoário que foram marcados pelo mesmo corante que foi anterior, que seria a imunistoquímica com anticorpo policlonal neóspora canina.